Olá, meus queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, ok? Vamos começar mais um assunto na nossa aula de inglês. E antes disso, eu quero dizer que esse assunto de conjunções, vocês estão vendo aí na tela, ele vai servir tanto para o sétimo ano quanto para o oitavo ano, ok? Na mesma semana, vocês estarão vendo a mesma aula. Porém, os exercícios, as atividades que eu vou passar são diferentes, certo? Não são as mesmas atividades para o oitavo e para o sétimo. Porém, o assunto é o mesmo, ok? Então prestem atenção, assistam com calma, reassistam quando acharem necessário e vamos lá. First of all, primeiro de tudo, vamos saber o que é uma conjunção. Nós já vimos, eu acho que foi no oitavo ou no nono, eu não lembro exatamente agora. Talvez tenha sido no oitavo, que nós vimos as linking words, eu acho que foi no nono. Enfim, minha gente, se algum de vocês viu e lembra, ok, são tantas turmas, não é? Mas bem, são parecidos com as linking words, as palavras que linkam orações. O que é uma conjunção? São conjunções, são palavras que ligam duas partes de uma mesma oração, para que a sentença possa fazer sentido. Ou seja, eu tenho duas frases, certo? Uma tem sentido com a outra, assim, tem relação com a outra, porém eu preciso de uma palavrinha que dê uma fluidez melhor à minha mensagem, ok? Eu tenho uma palavra que vai ligar aquelas duas partes e vai fazer com que haja um. Como é que eu vou dizer? Uma. Fugiu a palavra agora. Um sentimento, uma percepção de fluidez. Não vai ter aquela coisa quebrada. Vejam só o exemplo. Como sempre, as palavras, a frase em inglês está em vermelho e sua tradução está em branco. Vejam só, eu tenho duas frases aqui, vejam. I wanted to text to you. Eu queria te mandar uma mensagem. E a segunda frase é I don't have your cell phone number. Eu não tenho o número do seu celular. Vejam. Digamos que eu esteja dizendo essas duas frases para você. Eu tenho que dividir em duas orações, não é? Em duas orações. Primeira oração, I wanted to text you. Segunda oração, I don't have your cell phone number, ok? Porém, se eu usar uma conjunção aqui, eu posso ligá-las e deixá-las de uma forma mais contínua, sem essa quebra, não é? Porque são duas orações, aí tem uma quebra. Eu digo a primeira oração, eu falo a segunda oração, porém, eu poderia juntar essas duas informações em uma oração só. Aí fica assim: I wanted to text you, but I don't have your cell phone number. Eu apenas acrescentei a palavra but. A palavra but, que quer dizer mas, é mas e não mais. É mas de porém. Vejam só. Mas não é conjunção, ok? Essa palavra mas é uma conjunção. Ela está ligando essas duas frases, certo? Está dando uma ideia de continuidade e uma ideia de fluidez melhor entre elas, ok? Então isso é uma conjunção. E agora veremos algumas conjunções, umas 5 ou 6, algumas das mais importantes, para que possamos compreender melhor como cada uma delas funciona, ok? A primeira delas é for. For quer dizer por. Explica o motivo ou a proposta de algo, equivalente ao porquê, ok? Porém, ela não é mais tão usada hoje em dia, mas você ainda encontra alguém usar o for querendo dizer alguma coisa como se fosse o porquê de algo. Por exemplo, I go to the mall every week, for I love to window shop. Eu vou para o shopping, eu vou ao shopping center toda semana, por amar ver as vitrines. Ou seja, está dando uma ideia de continuidade, né? Está explicando, na verdade. É explicativo, está dizendo por que eu vou. Esse for e a frase seguinte está explicando por que eu vou ao shopping center toda semana, ok? Outra conjunção, desculpem, é o and. O and quer dizer e. Esse e adiciona uma coisa a outra. Por exemplo, Dave goes to the beach to surf and relax. O Dave vai à praia para surfar e relaxar. Ou seja, que está adicionando, não é? O porquê ele vai à praia? Ele vai para surfar e
está acrescentando alguma coisa. E relaxar. Outro exemplo. I like coffee and milk. I like coffee and milk. Eu gosto de café e leite. Estou adicionando algo, não é? Muito bem, o and é o mais fácil. Ideia de adição. O nor, esse nor não é muito usado também, ok? Mas vocês ainda podem encontrar em frases, em textos, em livros, ok? Para que ele serve? Ele é utilizado, ele quer dizer nem, certo? Tá aí entre parênteses. Ele é utilizado para apresentar uma alternativa com ideia negativa a outra ideia também negativa, que já foi afirmada, tipo nem isso, nem aquilo. Por exemplo, the virus cannot live in humanized individuals, nor in nature. The virus cannot live in humanized individuals, nor in nature. O vírus não pode viver em indivíduos imunizados, nem na natureza. Nem uma coisa, nem outra. Certo? Esse é o nor. Temos agora o but, que vimos na primeira frase. Essa é fácil, né? But é igual ao porém, vejam. Para vocês não confundirem o mas com mais. É só vocês pensarem, esse mas tá dando ideia de porém. Se eu puder trocar por porém, é o mas, sem o i. Se eu não puder, é o mais. Entenderam? O que é que ele faz? Ele mostra um contraste, ok? Ele dá uma ideia de oposição. She is very nice, but I don't like her. Ela é muito legal, mas eu não gosto dela. Outro exemplo. She called him, but he didn't answer the phone. She called him, but he didn't answer the phone. Ela telefonou para ele, mas ele não atendeu o telefone. Mostra um contraste, né? Dá uma quebra, né? Uma oposição, né? Por exemplo, a primeira frase aqui, ela é muito legal, mas, ou seja, tem aquele mas, eu não gosto dela, ok? Mais um, agora é o or. Or quer dizer ou. Apresenta uma alternativa ou uma escolha. Por exemplo, the men play on teams, shirts or skins. Os homens jogam em times, com camiseta ou sem camiseta. Isso é mais no futebol, né? Os meninos aí que já jogaram bola em quadra, um time com camisa e um time sem camisa. Ou seja, ou você joga com camisa ou sem camisa. Shirts or skins. Com camiseta ou sem camiseta. Certo? Outro exemplo. Are they brothers or cousins? Eles são irmãos ou primos. Certo? E agora temos o yet. Yet introduz uma ideia contrastante que segue logicamente a ideia precedente, similar ao mas, ok? Ela é bem parecida com o mas, só que usamos bem mais o mas, ok? Porém o yet também é usado. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Eu sempre levo um livro para ler, mas parece que nunca viro uma página. I always take a book to read, yet I never seem to turn a single page. Ok? Eu sempre levo. Às vezes você pode traduzir como que ainda que eu nunca viro uma página, certo? Em vez do mas. Ainda parece que eu nunca viro uma página, mas ele quer dizer basicamente também o mas, é como se fosse um sinônimo, ok? E agora temos o so, também muitíssimo importante. O so quer dizer então ou logo. Porém, na grande maioria das vezes ele quer dizer então. Ele indica o quê, professor? Ele indica efeito, resultado ou consequência. Dá uma ideia também de consequência, não é? Por exemplo, this is the easiest way to get there, so don't argue. Este é o caminho mais fácil para chegar lá, então não discuta. So don't argue, ok? Don't argue with me. This is the easiest way to get there, so don't argue. Este é o caminho mais fácil para chegar lá. Então, não discuta. Certo? Como se fosse um resultado ou uma consequência. Outra frase. He doesn't speak English, so he had trouble finding a job. Ele não fala inglês, por isso quer dizer logo ou então, né? Então, teve dificuldade de encontrar um emprego. Ou seja, se ele não fala inglês, qual é a consequência disso? Teve dificuldade em arranjar um emprego. Entenderam que dá uma ideia de consequência ou resultado, ou também um efeito, né? São sinônimos. Então, o so quer dizer então ou logo, ok?
Por enquanto, pessoal, eu vou explicar a atividade para vocês agora, certo? Então prestem atenção na atividade, ok? Bastante atenção. Atividade do 8º ano. Indique a alternativa que contém a ideia indicada pelas conjunções coordenadas. 8º ano, viu? Esse é do 8º ano. Eu vou explicar do 7º também. Então, você vai dizer qual ideia dá. Qual é a conjunção aqui? Você vai procurar a conjunção dessa frase, não é? Aqui é o but. Aí, qual a ideia que dá aqui? Adição, contraste ou explicação? Aí vocês vão ver. Tem de letra A a letra F. Agora, segunda questão. Escreva em inglês a conjunção indicada entre parênteses. Também tem um exemplo aqui, olha. Eu coloquei aqui, olha. Tá, aqui tem duas aqui, olha. Duas não, aqui são iguais, né? Pois ou porque, é a mesma coisa. Aí aqui tem, tá sempre entre parênteses, ok? Aí vocês vão lá e escrevam, meus queridos, ok? É muito fácil essa. Terceira questão, terceira e última. Informe a ideia dos conectores destacados a seguir. Agora você vai dizer qual ideia dá. Você vai olhar a frase e vai ver qual ideia essa frase dá. Aqui, por exemplo, I believed her, for surely she would not lie to me. Eu acreditei nela, porque certamente ela não mentiria para mim. Então esse porquê está dando ideia de quê? Não é de explicação, não é? Então aqui você coloca explicação, ok? Aí você vai fazer a mesma coisa na letra B, C, D, E e F, ok? Muito bem, 8º ano a atividade está explicada, agora eu vou explicar a do 7º ano, ok? Vamos lá, deixa eu voltar, 7º ano, vamos lá, 7º. Comigo agora, 7º. Complete as frases com as conjunções estudadas na aula. Rever o vídeo e olhar o slide enviado no grupo. Aí você vai escolher uma das três aqui, certo? Qual das três aqui você vai escolher? I was late for class this morning. Aí tem 3 opções. Você vai colocar uma das 3, ok? São 10 frases. E segunda e última questão. Aqui são só 2 questões, ok? Aqui são 10 frases, você vai escolher uma das 3 aqui. Letra A, B e C. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai preencher o quadro, não é? Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo, yet. O que quer dizer yet? Yet dá a ideia contrastante, similar ao mas. Tem lá no slide, o slide eu vou enviar no grupo. Aí aqui eu pego uma frase, você pode pegar a mesma frase lá do slide. Aí você vai fazer a mesma coisa com o and, com o so, com o because, com o or ou com o nor, ok? Certo? Muito bem. Então, é só isso, meus queridos, viu? Façam a atividade e enviem para mim, certo? Um beijo, um abraço para vocês, até mais.